Olá, quem está acompanhando a gente aí, obrigado pela presença mais uma vez. Aqueles recadinhos básicos, né? Aqui no canal Histórias do Cinema. Ativa o sininho, se inscreve. Se for no Facebook, clique em seguir, depois em ver primeiro. E hoje, meu convidado, o professor Eduardo Rubi Cavalcante, professor da Unisantos, curso de jornalismo, colunista do jornal A Tribuna, A Próxima Parada, coluna que sai quinzenalmente. E a gente vai falar sobre filmes que retratam a política, os bastidores da política, as eleições, partindo do gancho do Borat 2, que estreou recentemente no Prime Video da Amazon. Né? A gente está com eleições municipais aqui próximas, a eleição norte-americana lá, o Trump e o Biden também pegando fogo lá. E, enfim, queria agradecer a tua presença, Edu, é uma honra, e começar perguntando aí o que você achou do Borat. É melhor que o primeiro filme? O que te chamou mais atenção nessa segunda jornada do repórter do Cazaquistão, né, que vai para os Estados Unidos causar lá? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Pô, é muito legal fazer mais uma live contigo, né, André? Mais mais um trabalho juntos aí. É sempre muito legal, muito divertido, curto bastante. Olha, o Borat realmente foi surpreendente. Eu tenho uma certa assim prevenção contra parte 2, né? Subsequent movie filmes, né? Como diz o original lá do, mas esse foi bem assim bem em cima, né, do momento, bem assim às vésperas da eleição americana e dando aquela sapatada no Trump, né, aquela coisa assim que Hollywood não consegue fazer, eles simplesmente não fazem, não conseguem, não tem essa pegada, né, de assim de crítica política nesse nível do Sacha Baron Cohen. Então, eu acho que foi muito oportuno esse lançamento. Agora, ser melhor que o Borat, o primeiro, aí eu acho que não, cara. Não dá para ser melhor do que aquele filme, porque aquele filme estabeleceu não vou dizer um novo padrão, mas ele foi muito original na proposta dele. É um filme que, para mim, ainda continua imbatível em termos de comédia. Foi a melhor comédia que eu vi desde que ele foi lançado. Acho que foi em 2006, não foi isso? 2006. Uhum. O primeiro Borat. Isso, 14 anos de um Eu para acho o que outro. desde então eu não vi nada assim no mesmo nível em termos de comédia. Pode ser que tenha aparecido, mas para mim ainda é o ponto alto aí. Em comum os dois é a trollagem ao americano conservador, religioso e, em certos aspectos, assim, do americano que não tem tanto estudo também, né? Que acredita nas coisas, assim, facilmente. Naquele primeiro tinha a cena do rodeio, né? Que ele cantava o hino lá, e nesse ele vai para o meio de um show, de um comício lá de defensores das armas, né, do porte de armas, aí causa. Também a gente vai dar alguns spoilers aqui, tá, gente? Então, é, só que nesse acho que entra uma questão também do empoderamento feminino com a personagem da filha dele, né? É, acho que a gente pode dar uma resumida na história aí para quem não viu ainda, não sei. Olha, eu não vou dar spoiler, Não eu vai só dar vou spoiler? dizer que não dá, pô. Que legal você ver, mas assim, ele leva a um outro nível, né? A Uhum. sátira política dele, né? Assim, onde no primeiro ele tinha como alvo a breguice americana, né? Uhum. Aquele negócio bem americano médio. Americano médio é aquele que não mora nem em Nova York nem em Los Angeles, né? É aquele americano que assim, classe média, tal, beleza, todo mundo numa boa. Só que assim, o nível dos caras é meio é bem diferente, vai, não é cosmopolita, vamos colocar Tipo assim, não é Simpson, cosmopolita como Homer nessas Simpson, duas. assim, seria. É,
Isso, é uma grande Springfield, né? Mas isso, é claro, é um prato cheio para comediante, tal, o Saturday Night Live fazendo coisas assim. Mas nesse agora o foco é diferente, o foco é diretamente político, né? Eu Uhum, acho que esse Borat 2 aproximou o Sacha Baron Cohen mais do Michael Moore do que qualquer outra coisa, né? Isso uhum, me lembra o último filme que eu vi assim com essa pegada política foi o Fahrenheit mesmo, do Michael Moore. uhum. Tem Fahrenheit acho 451. que não estão nessa pegada, mas que também tira um sarro gigantesco do George W. Bush, é o Vice, sobre o Dick Cheney, com o Christian Bale, lembra desse Ah, filme? tá. Que o George W. Bush é retratado como um Sei, sei. Mas nécio, um mentecapto, fácil de ser enrolado e tal, né? E o Christian Bale faz o Dick Cheney, que era o braço direito ali, que manipula tudo, né? isso, é. Mas então, aí esse filme já entra naquela tradição, né, das conspirações políticas, aquela paranoia política que tinha muito no começo dos anos 70, na época do Nixon, né, no pós-Watergate ali, Uhum, entra bem naquela, tá mais ou menos naquela sintonia ali. Eu digo que o Borat 2, ele me lembra bastante o Fahrenheit, pelo modo assim absolutamente destruidor que ele uhum, tem em relação aos políticos, né? Para mim, uhum, a melhor cena de todas, você pode fazer qualquer coisa criticando o Bush. Nada vai ser tão assim incisivo, nada vai ser tão revelador quanto aquela cena dele na escola, quando ele é avisado lá no Fahrenheit, ele uhum. está sentado lá vendo as meninas se apresentando e tal, chega um assessor dele e fala no ouvido dele, ó, presidente, o negócio é o seguinte, estão destruindo o World Trade Center, tá? Aí ele para, ele fica assim, ele fica uns 5 minutos absolutamente desnorteado. Você vê a cara dele, ele consegue. Ele parece o Ronald Golias naquelas. Ronald Golias, os mais antigos não vão lembrar, né? Ele ficava com aquela cara assim de. Pô, sem ação é a mesma coisa, a mesma Uhum. coisa. Esse e era uma cena real, né? Nada vai superar, eu acho, essa cena, Uhum. documentário. Só resumindo a história, a introduçãozinha do Borat 2, ele, no primeiro, né, aconteceu tudo aquilo, ele desmoralizou o Cazaquistão, foi punido, né, e virou um motivo de sal. Para ele se redimir, ele precisa levar um presente pro Pence, que é um dos chegados do Trump, né? Porque eles querem fazer parte do núcleo de presidentes, líderes tiranos. Aí eles citam Trump, Bolsonaro, um ou outro lá e tal. E aí é um macaco que eles enviam, né? Numa caixa, mas quando chega nos Estados Unidos é a filha do Borat, e aí ele e a filha têm uma jornada aí de aventuras e desventuras aí, demolindo tudo, né? Enfim, mas é bem, bem divertido mesmo, assim. Você só não acha que tem uma visão um pouco preconceituosa com o Cazaquistão, com esses países do Oriente, não? Olha, essa visão preconceituosa a gente aprendeu a ter, eu acho, ou aprendeu esse tipo de coisa agora, com politicamente correto, porque isso sempre existiu, né? Desde, pô, Dr. No 007, era chinês, né? Era oriental, não era totalmente chinês, mas era oriental. Essas coisas sempre existiram nos filmes, sempre mostraram de uma maneira assim pouco elogiosa, né? Os outros países. Isso aí você vê os Simpsons, quando mostra o Brasil, por exemplo, Uhum, e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, no humor isso é perfeitamente válido. É perfeitamente válido, porque é o mesmo jeito que as pessoas falam dos outros lugares, tal. No mundo a gente também tira uma onda de qualquer lugar.
E a diferença é que o sujeito ele faz isso em público. Uhum. Eu não vejo problema nenhum. Uhum. E acho que até as pessoas no Cazaquistão não deveriam se incomodar tanto, afinal, aquilo é uma sátira. E eu acho que muita gente conhece o Cazaquistão por causa dos filmes. De outro modo, não conheceria. Né? Uhum. É óbvio que aquilo ali é uma piada, é lógico. É a mesma coisa quando os caras vêm aqui e mostra o Brasil de uma determinada maneira, a gente fica tal, cheio de Melindre? e tal, mas não deixa, cheio de melindre, mas não deixa de ser, em muitos aspectos, verdadeiro, né? Hoje, como o país se apresenta para o mundo, é simples. Se você se apresenta assim, mas isso não é só porque é um país de, sei lá, de terceiro mundo, um país economicamente menos relevante, que nem o Cazaquistão, que esse tipo de humor é mais inconveniente. Os caras tiram sarro da França. Na Inglaterra, por exemplo, a França é motivo de piada. O jeito dos franceses sempre foi motivo de piada. Né? Uhum. Da mesma forma que os canadenses nos Estados Unidos, que os belgas na França, e assim por diante, os poloneses e tal. Então, isso de mostrar o país de uma determinada maneira, eu, honestamente, particularmente, eu não vejo nenhum problema nisso. Humor é humor, né? A gente está falando aí da questão das eleições e tal, a gente iniciou sobre o Borat 2, assim. Quais filmes mais que a gente poderia indicar, assim, para quem está acompanhando a gente, para tentar entender os processos eleitorais, enfim, as polêmicas de bastidor, né? O que você teria para indicar para a gente? Pessoal, só lembrando Olha, que isso daqui não é nada pró-armamento, tá? É um filme do Tarantino, antes que o Fiction, né? Não, eu sou contrário ao porte de armas. Mas eu nem gosto tanto de usar essa camiseta, mas o Tarantino merece. É, eu usaria essa camiseta com orgulho e ainda diria o seguinte: sou absolutamente favorável às armas e à violência no cinema. no cinema, Sou com certeza. absolutamente favorável. O dia que o Quentin Tarantino deixar de fazer um filme violento, eu não vou mais assistir aos filmes dele, não compro mais os DVDs, rasgo os pôsteres. Violência no cinema, sim. Com certeza. Quais filmes que a gente pode indicar Olha, para. tem um filme, assim, filme político é sempre uma coisa mais complicada, né, André? Porque mexe com. É que nem torcida de futebol, né? Mesma coisa você indicar um filme de futebol. Sempre vai estar envolvido torcida, paixão, tendência ideológica, essas coisas. Filme político, ao meu ver, tem que ter uma certa. É lógico, tem que ter uma certa tendência. Mas se for para começar com alguma coisa mais. Não vou dizer em cima do muro, mas um pouco mais abrangente em termos políticos, eu acho que uma boa entrada, um bom ponto aí de entrada nesse tipo de cinema é o Mera Coincidência. É um filme dos anos 90. Uhum. Primeiro que tem dois grandes artistas, dois grandes atores, dois dos maiores da geração deles, né? O Robert De Niro e o Dustin Hoffman, os dois contracenando juntos. Né? O Dustin Hoffman é o presidente dos Estados Unidos, desculpa, ele não é o presidente dos Estados Unidos, ele é o produtor, o diretor, né? Uhum. Um diretor de cinema, e o Robert De Niro é o assessor, relações públicas, como queiram chamar, né, do presidente. O presidente está numa enrascada, o Robert De Niro ele é o Mr. White, né, o cara que resolve problemas, né? O Harvey Keitel do Cães de Aluguel da sua camiseta. Então, e o Dustin Hoffman é o cara que está lá, diretor, produtor de Hollywood, que está lá para. Ele é produtor, se não me engano. Uhum. É o produtor que está lá para fazer os filmes de sucesso, então escala o cara. E é muito legal esse filme, porque ele
ele antecipa, eu não vou falar também, cara, eu sei que é um filme da década de 90 e tal, tem uns 20 anos aí, mas eu, eu procuro dar o menos possível assim, detalhes sobre o filme. Mas o que eu posso dizer ele faz tem um paralelo muito, mas muito assim impressionante com a vida real, e foi com uma coisa que aconteceu depois que o filme foi lançado. O filme antecipa exatamente uma coisa que aconteceu com o presidente, que era o Clinton na época, né? Que aconteceu depois com o Clinton, logo na época que o filme estava sendo lançado. Então, o negócio assim, não é que é premonitório, ele está em sintonia com aquilo que acontece mesmo, que acontecia. Então, ele não é que ele fez uma previsão, ele mostrou como as coisas são, e as coisas realmente, quando aconteceram daquele jeito. Tem o Willie Nelson, né, no elenco, tem... Pô, eles fazendo um We Are The World, é muito legal. O Willie Nelson, cara, o maior maconheiro da música country, né? Ele é um Snoop Dogg do country, o Willie Nelson. E ele fazendo lá a música e tal. Muito legal, muito legal. É quase uma gestão de crise ali, né? Só que por meios... Exatamente, exatamente. E tem assim, tem uma coisa legal nesse filme, que ele não faz assim proselitismo, ele não fica tomando partido assim, é um filme de esquerda, China, um filme de Hollywood, né? Eu não lembro o diretor, mas com dois artistas daquele, dois atores daquele, então, não ele não faz nada, não é uma coisa ideológica, é só uma crítica muito bem sacada, né? Assim, tipo de humor, pode chamar de humor negro, vamos dizer, não deixa de ser, né? E assim, ele se deixa ver como diversão. Se você não quiser, olha, eu tô a fim de ver um filme que seja político, mas que não seja o Costa Gavras, né, meu? Não seja aqueles filmes políticos dos anos 70 e tal. Esse é o outro lado da moeda. Aí já é para quem tá mesmo a fim de ver coisas mais pesadas, tem um envolvimento maior com política. Aí aqueles filmes dos anos 70 são imbatíveis em termos de política. 60 e 70, vai. Eu recentemente vi duas séries aqui que falam... Eu não sei nem se coincidentemente, acho que não, porque Hollywood tende a ser mais democrata, né, em certos sentidos, e tem batido bastante no Trump, assim, mas que abordam os bastidores de eleições municipais, que é Bosch, não sei se você já viu essa série policial do Amazon Prime. Tem Não. 6 temporadas, é muito boa também, com o Titus Welliver, é um ator aí. E o Golaia, com o Billy Bob Thornton, tem 3 temporadas também, que mostram como funciona o jogo político, você conseguir apoio aqui, às vezes o envolvimento também com um lado não tão nobre da sociedade, o tráfico e tal. Enfim, coisas que a gente vê por aqui bastante, né? Só ver aí os casos do Rio de Janeiro e tal. Que mais de filme, Edu, que dá para a gente sugerir aqui? Mais recente, algum filme brasileiro? Você acha que dá para indicar? Eu acho que esses filmes, o Aquários, O próprio Bacurau, né? Que tem o prefeito lá que vai na... Bacurau, exato, Eu acho que Prefeito. esses filmes, eles não são... acho que principalmente o Aquários, né? Ele é político num sentido não exatamente partidário, ou não fala de política, mas ele mostra uma situação que é vista a partir de um determinado ângulo político, ideológico, vamos dizer assim, né? Acho que tanto num filme quanto no outro, mas principalmente no Aquários. Assim, filmes políticos brasileiros atuais, eu acho que, tirando esses, cara, eu acho que nada se compara àqueles filmes que se faziam
na virada dos anos 70 para os 80, aqueles filmes que começaram, sabe, quando o regime militar já estava indo para o brejo e tal, aí o pessoal começou a fazer para frente Brasil e tal. Aqui teve vários filmes nacionais assim interessantes. O Ex-Companheiro e tal, baseado naquele livro do Gabeira. Então eu acho que no Brasil é que hoje se você falar filme, filme do final da ditadura tal, sabe como é que é? Isso aí gera uma polêmica idiota, né? A gente está com uma sociedade meio dividida. Aliás, não é só no Brasil, né? Você vê nos Estados Unidos a divisão ideológica da sociedade é até muito maior do que aqui, eu acho. A questão do Trump lá, da divisão em relação ao Trump, eu acho que é ainda maior do que aqui. E o cara é intolerável. Para quem acompanha a política dos Estados Unidos, o cara faz negócios que, pelo amor de Deus, é muito complicado. Muito. Não estou querendo dizer que aqui não seja, mas lá é inclusive mais perigoso até, né, pelo país. Mas eu acho que dar uma revisitada, sintonizar no Canal Brasil de vez em quando, né? Além daqueles filmes, daquelas pornochanchadas que passam direto, né? Tem aqueles, tem uns filmes políticos nacionais que são muito legais. Os caras faziam uns filmes muito bons. Aquela época era muito boa. Você gosta dos Tropas de Elite? Pô, cara, eu vou te falar uma coisa. Para mim é comédia. Eu adoro Tropa de Elite porque eu dou risada demais com aquilo. Não dá para levar a sério, entendeu? Não dá para chegar e falar assim, aquilo é um filme reacionário, um filme cara glorificando a violência da polícia. Blá, blá. Honestamente, a primeira vez que eu vi, eu até demorei um pouco para ver esse filme, porque eu falei, quando muita gente fica falando no filme, meio assim. Mas quando eu vi, eu achei tão engraçado aquele filme. Tanto que a gente só lembra dos bordões, né? Acabou virando bordão. Você é um fanfarrão, que negócio. Pede para sair. Para mim, olha, a diferença entre entre o Tropa de Elite e os Trapalhões é que não tem o Mussum. É a única diferença, cara. Porque o resto é a mesma coisa. Assim, é um filme, eu acho engraçado, não dá para levar a sério. E o 2? Eu acho que o 2 um pouco mais, mas o legal é o primeiro, né? O legal é o primeiro. O 2 são filmes bem feitos, são filmes, assim, eu acho, muito acima do padrão de filmes brasileiros. É um filme que abraça uma série de riscos, né? Os dois filmes abraçam uma série de riscos aí e tal, mostrando, os caras matam o traficante lá na cara dura, na sangue frio lá. Não, na cara não. Aí vira figurinha, aquilo ali virou figurinha, entendeu? Na cara não e tal. Não dá, é cinema. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Cinema não é a realidade. Se você achar que porque o John Travolta e o Samuel Jackson matam as pessoas no Pulp Fiction, você vai estar, de alguma forma, estimulando isso no mundo real, desculpa, não dá. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não consigo estabelecer essa conexão imediata. Se fosse assim, meu amigo, imagina, a gente só teria, nós, inclusive, nós seríamos assassinos, só teria um matador nas ruas. Por quê? Porque a gente joga videogame, a gente matou milhares de extraterrestres nos videogames, a gente destruiu um monte de coisa em videogame e ninguém transfere aquilo para o mundo real. Da mesma forma, cinema. Cinema é uma coisa assim, o filme é bom ou ruim. Ele é bom, você fala, legal, você defende numa roda de bar. Ele é ruim, você fala, não vai assistir aquela porcaria. Acabou. E fica por aí. Você dizer que
Tropa de Elite é um filme responsável por isso ou aquilo, ou é um filme que, não, tá vendo, mostra a verdade. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Aquilo ali nem é a verdade e nem é uma, assim, uma coisa que vai estimular as outras pessoas a fazer sei lá o quê. Isso é uma bobagem, entendeu? O filme é legal, o filme é bem legal. Como eu te falei, ele é uma comédia, é muito engraçado, não dá para levar a sério, e é isso aí. O Tropa 2 foi a maior bilheteria do cinema nacional até a bilheteria dos 10 Mandamentos, né? A bilheteria do... Para você ver, as pessoas... É a fé e a violência, olha só. Uma coisa... Eu tenho uma questão com o Tropa 2, porque ele faz a coligação, né, política, os políticos, a polícia corrupta, Sim, tem a questão religiosa ali um pouquinho mais en passant, mas ele não, ele poupa, eu achei que ele poupou os empresários ali, né? E tem, a gente sabe, só ver o que as notícias aí, tem muita empresa envolvida nesses esquemas também, né? Então acho que você não vai morder, aí você não vai morder a mão que te alimenta, né, meu? Os filmes precisam de patrocínio. Pô, André, precisa de patrocínio. Meu. Mas geralmente essas empresas, tirando as denúncias da Petrobras, que fomentou muito cinema, é difícil você ver uma construtora apoiando cinema, né? Mas aí, sei lá, cara. Aí... Construtora. Até Como eu porque te eu acho falei, que o aquilo ali nível. não é. Eu acompanho um cara no YouTube que fala da Elite Rastaquera, né? Que hoje a gente tem uma leva de empresários, esses que estão mais em voga no Brasil, eles são burros, né? São pessoas que não gostam da cultura, não gostam da informação, enfim, da Havan lá. Mas então, eu não sei quando que um determinado setor da elite gostou de cultura, ou, sabe, ou se importa realmente com cultura. Honestamente, eu não sei. Tirando aquele mecenato, né, de manter Instituto Moreira Itaú, Salles. Moreira Salles. isso é. Tirando esse tipo de coisa, eu não sei se realmente arte é uma coisa que interessa diretamente assim para as empresas, né? Inclusive filme, cinema. Aliás, nem sei se tem que ter. Eu acho que não tem que ter mesmo. Não tem que se interessar. A empresa tem que ficar longe dessas coisas. É o seguinte: se você tem uma indústria, você tem, que nem nos Estados Unidos. Aí você vai fazer filmes para ganhar dinheiro, render bilheteria, e você vai ficar criticando os filmes que são uma porcaria, porque são feitos para agradar ao maior número de pessoas e aquilo não é arte. Tá, beleza, esse é um ponto. Ou então você não tem nada. Você não tem nada, e aí você faz filmes independentes, como os americanos fazem, como o Jim Jarmusch faz há séculos. Né? E tudo bem, são aqueles filmes que são para poucas pessoas, mas quem falou que arte é para todo mundo? Você acha que blockbuster não é arte? Que esse tipo de cinema blockbuster não é arte? Você não considera arte? Então, vê bem, arte é sempre uma coisa que geralmente se estabelece com o passar do tempo, né? Uhum. Com o passar do tempo. No começo, Andy Warhol não era arte. Ou as pessoas perguntavam, mas isso aqui é arte? Entendeu? Isso desde os expressionismo abstrato, tal, o Jackson Pollock. Pô, Jackson Pollock, nos Estados Unidos, os caras perguntavam, um macaco faz isso, um chimpanzé dá uma... O Jackson Pollock, só para contextualizar, ele era um cara que fazia uns quadros absolutamente abstratos, tal, enormes, e era assim, uma pintura, ele jogava a tinta em cima, respingava, tal, e as pessoas, ele foi muito ironizado na época, esse tipo assim, de tendência artística, porque os caras achavam que qualquer um animal faria aquilo ali. Hoje é a arte indiscutível, mas na época é sempre uma coisa complicada. A mesma coisa sei lá, você vê não sei, filmes do Spielberg, primeiros filmes do Spielberg e tal,
Na época, eles eram considerados, próprio Star Wars, né? Na época, era considerado filme de adolescente, filme de criança, sei lá. Depois ele vai ganhando, ele vai sendo revisto e várias vezes, por várias gerações, a avaliação crítica vai mudando, e aí alguma coisa que antes era uma coisa, assim, não vou dizer lixo comercial, mas é uma coisa menor, que não se colocava no mesmo status de outros diretores, ela passa a ter esse nível elevado aí. Uhum. É uma coisa que acontece normalmente. Né? Mas a tendência é que filmes blockbusters sejam menos artísticos, vamos dizer, porque eles têm que agradar um maior número de pessoas, cara. Quando você faz isso, você inevitavelmente tem que amenizar, suavizar os tons, né, das coisas, das críticas que você faz, etc. Tem uma série na Amazon também, acho que foi do Music Box, e a Amazon, que é a História Secreta do Pop Brasileiro. Você chegou a assistir essa série, não? O André Barcinski produziu, Não. que ele revisita e trata agora de forma a música brega dos anos 70 e dos anos 80, assim, mas desde o Morris Albert lá, aqueles caras, até a Gretchen, Gengis Khan, dando um ar de, né, e na época era ele revê tudo aquilo. Isso é uma outra coisa. Isso é arte? Você vai dizer que essas músicas passaram a ser arte hoje? Não, não é. Elas continuam sendo músicas ruins, músicas brega, tal. O que muda é o jeito como a gente vê o brega, né? É a sensibilidade de quem faz a análise. Então, você adota uma atitude irônica em relação às coisas, que é uma coisa bastante pós-moderna, né? Você adotar a ironia como valor. Então, é legal você ouvir o Pare de Tomar a Pílula com o Odair José, né? Aquelas coisas. Mas é de um jeito irônico. Você fala, olha só, o cara, olha as músicas, olha o que os caras colocavam nas letras, é um negócio impensável hoje. Ninguém faz isso. Pare de tomar a pílula porque ela não deixa o nosso filho nascer. Isso é piada. Se você for fazer uma música dessa, eu vou achar que é engraçado. Vou achar que você é um cantor de zoeira, tal. Na época era o sério. Isso é que é legal. Isso é que torna a música interessante. O cara fez a sério. As pessoas consumiam isso de uma forma verdadeira. Mas isso é, obviamente, uma visão irônica, né? Você adotar isso é um camp, né? É o kit aquele negócio brega proposital. Hoje a visão de quem faz essa releitura, né? O Gengis Khan, aquele trio Los Angeles, sei lá, aquelas coisas, aqueles Christian, que você falou no Morris Albert, tinha o Christian, que depois foi da dupla. metade de uma dupla sertaneja aí, ele cantava só música em inglês, né? Fábio Júnior também, né? Chegou a fazer. Fábio Júnior, um monte de gente, pô. Então, se você for fazer, hoje, quando você revisita essas coisas, é com outro olhar, mas é sempre contextualizando, né? Não vai achar realmente que aquilo é arte. Não dá para... honestamente, não dá. Uhum. Bom, dos filmes políticos aí, a questão dos documentários, você falou do Michael Moore, tem mais que a gente possa indicar aí para quem está acompanhando a gente. Michael Moore fez vários, né? Fez o Tiros em Columbine, Fahrenheit, fez o primeiro... o Cico, SOS Saúde, que é sobre os planos de saúde lá nos Estados Unidos e tal, né? Eu vi aquele filme e eu achei que o SUS não era tão ruim assim, viu? Eu comecei a achar que o negócio tá assim lá, imagina aqui, né, meu? Se ele fosse fazer... Imagina se o Michael Moore fosse fazer um documentário daquele sistema de saúde aqui no Brasil. É uma outra história, uma outra realidade. Mas os documentários... Documentário eu já coloco numa outra categoria. É um tipo de filme, primeiro, que ninguém vê, né? Ou que pouca gente vê, ou então que nem aquele do Gore, né? Uma Verdade Inconveniente. Ele fez 2 já, né? Então, fez a continuação. Esse é um filme político. Esse é um filme político.
basicamente, porque o alerta que ele faz, etc., é um alerta político, é ambiental e tudo mais, mas é uma coisa que é endereçado à sociedade para pressionar os governantes. Falar, olha, aí, pô, tal. Então, ele sempre tem, o documentário sempre tem, por ele apresentar fatos, informações no lugar de ficção, ele tem uma outra natureza, né? Uhum. Ele necessariamente ele tem que ser meio pedagógico, às vezes meio didático até, né? O lance acho que o que diferencia um pouco um pouco não, o que diferencia bastante o Michael Moore dos outros documentaristas é que o documentário é ele, na verdade. Ele se coloca inteiramente ali no documentário não da mesma forma que o Gore, porque o Gore é quase um professor, assim, no filme, né? É um professor dando uma aula ali. E o Michael Moore, ele é um comentarista, assim, é o cara que ele tá se colocando, ele está levando você pela mão, está falando, olha, tá vendo isso aqui? É o que eu penso e eu quero que você pense igual a mim. Ele não tem aquela isenção, aquela coisa de, olha, vou te apresentar os fatos, aquela coisa jornalística, vamos dizer. Vou te apresentar os fatos, você tira as conclusões que você achar melhor. Não, o Michael Moore, ele fala, olha, esses aqui são os fatos, mas os fatos que eu editei, os fatos que eu organizei, e eu organizei de uma determinada maneira para que você pense exatamente o que eu quero que você saiba, que é o meu ponto de vista. Então, aí ele já fica num outro nível né? Não é exatamente um documentário. Tem muita coisa nos filmes do Michael Moore que você vê que ele pega pesado, ele não assim, ele é tendencioso, mas da maneira como tem que ser alguém que quer dar uma opinião, né? Uhum. Ele quer É, convencer você de uma forma mais enfática. o Al Gore no primeiro filme, que até ganhou 2 Oscars, né, documentário e a música da Ellen DeGeneres lá, que ela canta, ele fez também porque ele depois saiu candidato para presidente e perdeu a eleição, né, mas era uma maneira dele já ir se colocando como candidato Ele ali, é, né. ele é político, né? E democrata, que nos Estados Unidos tem tem aquela ideia de que democratas são de esquerda, né? Aí você começa a pensar, meu Deus, se os democratas nos Estados Unidos são de esquerda, o que é esquerda, né? Uma coisa meio inusitada, mas tudo Eles bem. bombardeiam Aí, o Líbano, sei lá, o Iraque, tanto quanto os republicanos, né? Não deixam de bombardear, de mandar pô, espiões nos países e fazer tudo aquilo. algum presidente americano, seja ele quem for, foi contra, sei lá, a política de Israel e a favor Da do Palestina. Yasser Arafat, até dó, né, meu? Isso Uhum. não existe isso, né? Mas dentro da política americana, esses caras são... O Trump só pode falar que os caras são comunistas, que os democratas são comunistas. Ele já deve ter falado isso em algum momento. Mas aí você tem que dar risada, porque você fala, oh, amigão, que isso? O maior país capitalista do mundo, vem com essa história aí. Tinha o Sabe? Bernie Sanders, né, que estava nas primárias, fala, né, mas acabou não sendo, Uhum. perdeu para o Biden, né, a candidatura Ah, democrata. E ele tem umas posturas um pouco mais de acordo com a nossa esquerda aqui, né, que a gente fala de. então, mas fundamentalmente aquilo que a esquerda no Brasil também mudou bastante, né? Uhum. Mudou bastante. O próprio governo, os governos que a gente teve do Lula, da Dilma e tal, não foi aquela esquerda que se imaginava assim quando o Lula apareceu. Você achava que ia ser um negócio bastante diferente. Não foi, aquele, sabe, é um governo mais social-democrata do que outra coisa, né? Uhum. Então, não é mesmo um governo do Lula e tal, não foi aquele negócio que os empresários, uma certa parcela da população imaginava quando o PT surgiu e tal. E o próprio partido, né, os próprios partidos de esquerda, eles se tornaram muito mais palatáveis.
Não é que a sociedade chegou até eles. Não, eles é que chegaram até o gosto médio, assim, chegou até onde a maior parte da população pensa. Mas isso a gente está falando de um pós-1990, né? Pós-Muro de Berlim, pós-ideologias, que tudo, o mundo inteiro mudou, né? Agora, se você quiser, hoje então é difícil assim você falar, pô, cinema político, o que é cinema político? Hoje está cada vez mais difícil, porque a gente não vê uma linha divisória, a gente vê personagens. Só a gente vê personagens à direita, personagens à esquerda e tal, mas uma linha ideológica bastante clara e tal. Não sei até que ponto. Você assistiu Democracia em Vertigem, não? Cara, não vi, porque eu vou te falar, eu não me interesso por documentários políticos, não me interesso mesmo, eu não tenho saco, eu tenho tanta coisa para ver na frente, entendeu? Toda vez que eu falo, não, vou ver isso aí, putz, aparece, não, vou ver outro, apareceu um filme de terror novo aqui, eu vou ver esse aqui, entendeu? Eu não vou trocar, isso aí acaba... Mas eu imagino que seja um bom filme, tá? Eu imagino que... imagino até que poderia ser lição de casa para essa live, ter visto esse filme, mas... não. Pô, entrar nos filmes de terror muito legais aí, então... A gente faz uma live de terror mais para frente. Assim, esse é um filme, mas é um filme que tem... O Brasil faz filmes de qualidade, faz o pessoal no Brasil. Se aqui tivesse uma indústria, se aqui fosse um país que tivesse vergonha na cara suficiente para ter uma indústria, tivesse desde os anos 60, Brasil, cara, tem tanto filme legal, mas tanto filme legal produzido no Brasil, que você fala, pô, se os caras fizeram isso com tão pouco, né? Imagina se tivesse muito. Uhum. Então, é um potencial muito desperdiçado que tem aqui. Eu não, pouco me importa se o filme é de esquerda, de direita, como eu te falei, é filme. Para mim, um filme político, os filmes mais políticos são aqueles menos óbvios, onde a política é menos óbvia. Tem um filme que eu acho bastante político, é o Assalto ao Trem Pagador, meu. Uhum. Certeza. Pô, aquele filme é muito legal, cara. Nossa, é muito legal. O lance o Reginaldo Farias, o Grande Otelo, a história do filme, se você vê, aquilo é um filme político. Uhum. Ele não esfrega a política na sua cara, mas ele esfrega um problema social que é feito, que é produzido pelos políticos, pela política, entendeu? Então, eu acho que nesse nível, o cinema político é muito mais interessante. Uhum. Expresso do Amanhã, você gostou, não? Sim, muito legal, do Bong Joon-ho, né? Muito tem legal. A série agora também, né? Não vi a série. Eu não vi a série porque eu gostei muito do filme e eu achei que a série podia estragar. Eu demorei para ver Fargo por causa disso também. Uhum. Eu falei, putz, uma série... Aquele filme, para mim, tá perfeito, tal, uma série. Mas a série é muito legal. Uhum. Mas O Expresso da Manhã é um filme bem interessante, porque é um filme de ficção científica com uma pegada social, né? Uhum. Isso não é uma coisa, uma coisa assim, muito comum, convencional. Muito legal o filme. Mas, putz, eu ia falar agora, cara, eu lembrei de uma outra pegada e agora esqueci novamente. E House of Cards? O que você achou da série House of Cards? Eu não vi, vou te falar, não vi House of Cards pelo mesmo razão Também. que vejo os filmes filmes políticos. Eu preferi o 30 Rock, entendeu? Assim, tá. Para falar da sociedade americana, eu acho o 30 Rock muito mais legal. Mas eu sei que é uma série onde se fala de política com uma pegada mais sarcástica, mais cínica e tal. Isso, para mim, é o melhor em termos de política, saca? Ou então, putz, se não for assim, olha, lembrei o que eu ia falar. Que eu estava dizendo de filmes que são políticos sem ser
abertamente sobre política, né? Uhum. O Saló, meu. Os filmes Saló. do Pasolini eram políticos. Uhum. Se você vê o Teorema e principalmente o Saló, não tem nada mais político do que aqui. Você não vai encontrar nenhum filme mais assim arrasador sobre política. Você não vai encontrar nenhum comentário. Você pode colocar o filme, você pode fazer um filme com o Trump, sabe? Você pode fazer o Borat 2, você pode fazer um filme com quem você quiser. Você não vai conseguir fazer um filme mais crítico do fascismo, um filme mais assim demolidor do fascismo do que o Saló. Isso se você conseguir passar chegar no primeiro terço do filme, né? Se você conseguir, ok. Mas é justamente esse o ponto. É justamente esse o ponto. Como é que você vai fazer? Como é que você vai falar de fascismo de um jeito palatável? Tem como. Edu? Em que parte parou? Bora lá. Não, vamos continuando. Do Salão, o Godard também, né? Tem filmes que a gente pode considerar. Ele tem aquele A Chinesa, né? Uhum. Que é mais explicitamente político, mas ele tava lá no meio do maio de 68 e tal, Uhum. dificilmente alguma coisa produzida naquela época não tinha um viés político. Uhum. Mas se você voltar, chegar um pouco mais para perto, eu estava falando do Saló, que é um filme antifascista, né? Uhum. E que é bastante violento, para dizer o mínimo, né? Você tem assim, abordagens muito mais sensíveis, vamos dizer assim, mais palatáveis, mas também razoavelmente difíceis, né? Um pouco difíceis, que é do tipo do Labirinto do Fauno. Uhum. Guilherme Del Toro. Uhum. Esse é um filme bastante político, né? Mostra ali eu acho que você não precisa ver mais do que aquilo para saber o que foi a ditadura do Franco, Do né? A Franco. ditadura Uhum. franquista na Espanha. E o filme ele mostra isso de uma maneira bastante interessante. Duro às vezes e outras vezes ele é um tipo de fantasia meio surreal e tudo mais, o lance do medo na infância, essas Uhum. coisas. Então tem várias abordagens que acho que não são explícitas sobre política e que são eles, eu acho que os filmes eles envelhecem bem menos quando eles são assim. Uhum. Se você pegar aqueles filmes do Z, do Costa Gavras e tal, eles abordam uma situação específica num determinado ponto no tempo e eles funcionam quase como uma aula de história, se Ficam você quiser. datados, assim. Eu não vou dizer que eles ficam Uhum. datados, mas eles ficam muito mais dentro de uma bolha temporal do que esses filmes. O Saló foi feito em 1975. Você Uhum. pode. Hoje ele é escandaloso. Hoje eu duvido que as pessoas consigam ver ele com a mesma facilidade, com alguma facilidade. Uhum. Tá? Eu lembro quando eu assisti esse filme pela primeira vez no cinema. Ele ficou censurado trilhões de anos. Aí quando passou no cinema, eu falei, opa, vou lá ver. Eu estava achando o filme sensacional. Um monte de gente saiu. Um monte de gente saiu do cinema. Abandonou. Os caras, pô, entendeu? Não é isso. Eu acho que isso, se você quer fazer um cinema político, tem que ser assim. Uhum. Você tem que mexer mesmo com as pessoas, porque elas têm que pensar naquilo que elas viram. Você tem que falar, pô, por que esse cara fez isso? Né? E o Kubrick? Olha, você deve estar se referindo ao Laranja Mecânica, como filme O político. Laranja Mecânica, tem o Doutor Fantástico também, que é mais uma situação de guerra ali, né? Mas ele. O filme mais político dele, é verdade, o filme mais abertamente político do Kubrick é o Doutor Fantástico. Mas eu acho que
eu tenho uma tendência justamente a procurar o político onde ele é menos evidente. Eu acho que o Laranja Mecânica é um filme muito mais político. E que teve que ser banido um tempo, ele próprio pediu para tirar o filme de cartaz por causa das críticas, né? Enfim. Então, eu acho que ele pediu para tirar o filme na Inglaterra. Na Inglaterra. Né? Foi na Inglaterra. Aqui no Brasil não precisou pedir nada. Tinha a cena, a própria violência e as cenas de sexo, que hoje passa, passa pior na novela, né? Mas, na época, o filme foi banido. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme no cinema foi inacreditável, cara. Acho que foi em 79 que ele foi liberado aqui. Um filme de 1971. Ele só foi liberado aqui em 79 ou 80, uma coisa assim. Acho que foi mais, né? Já foi na década de 80, não tenho certeza agora. Mas a primeira vez que passou, passou com uma... Era ridículo. Eu vou falar isso, mas é verdade, não é mentira. As cenas da mina nua, tal, das pessoas nuas que aparecem, tinha uma bola preta, que é sabe, um tapa-sexo. Uhum. Era um negócio inacreditável. E às vezes as pessoas corriam, né, peladas no filme, e o negócio ia atrás. Elas corriam para colocar o tapa-sexo nelas ali. Então era um negócio que só no Brasil. Que nos anos 80 não teria muito sentido, porque vários filmes brasileiros dos anos 80 tinham a questão do sexo, do erotismo bem fortes presentes, né? Não tinha pois mas aqui, olha, eu vou te falar, esse sexo explícito mesmo no Brasil começou em 80 e, sei lá, acho que 83, uma coisa assim, não foi exatamente no começo dos anos 80. Tenho impressão, tem que procurar aí. Eu lembro que acho que o primeiro filme desse tipo foi o Coisas Eróticas, o nome do filme, olha só. Eu lembro, assim, né? E foi depois eles passaram o Garganta Profunda também, que não ficou muito tempo também ficou proibido aqui. E o Laranja Mecânica ele estava mais ou menos na mesmo pacote que o Garganta Profunda, meu. O Garganta Profunda é de 72, o filme é de 71, e os dois ficaram lá. Não vai passar aqui, claro, porque o público brasileiro não pode ver sexo, pô. Imagina, né? Contra os valores e tal. Tinha essas coisas. Maior hipocrisia, uma bagunça tremenda nos anos 70. Uma bagunça. Aqui pode-se usar termos... Pode. Uma putaria tremenda no Brasil. O filme brasileiro era porno chanchada. Não tinha porno nenhum, mas tinha mais chanchada do que outra coisa. E era o que, os caras ficam com esse negócio, né? De, não, isso aí não pode. Mas o lance do Laranja Mecânica é aquele negócio, é o Estado decidindo sobre como as pessoas têm que pensar. Uhum. Né? Aquele tratamento Ludovico lá do filme e tal, é isso, é o Estado se metendo na vida das pessoas, o arbitrando aquilo que é a norma, aquilo que não é. Isso, para mim, é muito mais político do que o cara montado na bomba H do Doutor Fantástico. Porque aquilo ali fica... O Doutor Fantástico, até por ser um filme de humor negro e tal, é um filme sarcástico, ele é muito mais, para mim, é muito mais irreal, embora ele mostre só coisas que eram plausíveis, aquela sala de guerra, o general, etc. Ele é muito menos plausível do que um filme como o Laranja Mecânica. E, de certa forma, o Laranja Mecânica antecipou o movimento funk, né? Você não pode esquecer. Verdade. Edu, a gente já está indo na reta final, tem que fazer o ping-pong contigo. Aí eu só queria perguntar desses filmes, enfim, os filmes não pós-apocalípticos, as distopias, essa série The Handmaid's Tale. Se você já chegou a ver Uma Noite de Crime, essa franquia de filmes que um dia no ano, durante 12 horas, todos os crimes são permitidos e tal. O que você acha desses filmes? Você acha que a sociedade está caminhando mesmo para um futuro assim? Você acha que é exagero? Não.
Não, acho que não. De certa forma, ela já está nisso, né? As pessoas, assim, é que aqui no Brasil, é difícil a gente falar aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, a questão das armas é muito diferente daqui. Não vou dizer que é pior ou melhor, mas é diferente. Lá eles têm uma cultura de armamento, de portar arma, de ter arma, etc. Então lá isso já acontece como aparece, não exatamente como aparece no filme, já é uma coisa bem próxima daquilo, né? Uhum. O que muda é a pegada lá olha, uma vez por ano você pode matar à vontade, tal, que não tem problema. Eu acho isso muito fantasioso, porque as pessoas, por uma razão simples, ninguém vai querer matar uma vez por ano só, né? As pessoas não vão se contentar com isso, ia ter que ser uma vez por mês, depois uma vez por semana, porque é legal, né? Pô, vai ser muito legal, então não dá, uma vez por ano é muito pouco. Mas essas distopias, elas são basicamente um comentário sobre o presente. Uhum. Falam sobre o futuro, porque o futuro ninguém previu a internet, por exemplo. Então, não dá para falar. Nem o filme de ficção científica, nada previu, né? Os experts, os futurólogos, etc. Ninguém conseguiu prever as redes sociais e tudo mais. Então, a verdade é que ninguém sabe. O futuro é uma coisa absolutamente não dá para você ter uma ideia. Mas toda boa ficção é sobre o presente. 1984 é um livro que você lê até agora e era sobre o presente. Você pode até falar, pô, o Orwell antecipou muita coisa. Verdade. Mas ele estava falando sobre o estado de coisas da sociedade onde ele vivia, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que, já esquecendo, voltando aos filmes políticos. Um filme político que também não é obviamente político, mas é um dos melhores para mim, é o Todos os Homens do Presidente, né? Uhum. Esse é um grande filme político, um filme sobre jornalismo, da mesma forma que o Cidadão Kane é para mim um grande filme político também. Uhum. Eu acho que esses clássicos, esses filmes que não tratam, mais uma vez, filmes que não tratam diretamente sobre política, que tangenciam tal, eles são mais interessantes. E da mesma forma que as distopias. As distopias também elas são políticas, são comentários sobre a política atual, né, sobre a sociedade atual, e elas são sempre interessantes porque elas mexem muitas vezes com coisas que a gente não quer lidar. Por exemplo, esse das armas, né? Noite de crime e tal. Esses filmes têm, por mais sensacionalistas, exploitation que eles sejam, mas sempre mexe com alguma coisa. Né? Uhum. Show, Edu. A gente vai para o nosso ping-pong agora, estilo Marília Gabriela, tá? Eu faço uma pergunta, falo uma palavra, você não pode pensar muito, não tem que ser, e não pode ficar em cima do muro também, tá? Queria saber um filme que te marcou. Olha, eu acho que o Apocalipse Sinal, se for um só, eu poderia dar. Tem dois aí, ou três, ou quatro, ou cinco. Mas se fosse para começar, o Apocalipse Sinal. Tá, um filme brasileiro. Os Cafajestes. Um cineasta, um diretor, diretora. Quentin Tarantino. Um ator. Marlon Brando. Uma atriz. Jane Fonda. Pô, eu sou muito antiquado, cara. Mas tá indo bem, Jane Fonda é sensacional, né? Um diretor ou diretora brasileiro, tem algum que você... Olha, caramba, deixa eu... Putz, aí você me pegou. José Mojica Marins. Que uma época precisou Maior fazer pornô chanchada para brasileiro. pagar as contas também, né? Uma época que... Cavalo, pornô chanchada com cavalo. Quando ele fez, foi para valer, né? Não foi qualquer coisa. Maior diretor brasileiro de todos os tempos. Um ator brasileiro tem? Olha, o Reginaldo Farias, cara, ele era muito bom esse cara. Atriz brasileira?
Lucélia Santos. Famosíssima na Engraçadinha. China, né? Ela fez muito sucesso na Ah, é? China. É, na China. E no Santos Essa Film minha, Fest, ela é muito... acho que foi por causa É. da novela que ela fez sucesso lá, né? Fez muito sucesso Ah, Escravizaura. na Visaura, Escravizaura. né? E ela tá no Selvagem, que foi um filme sobre ocupações estudantis que a gente passou no Santos Film Fest também. Ela faz uma das professoras da escola e tal. Bem legal. Olha, eu É, queria dividir os Cafajestes junto com os Sete Gatinhos. tá. É, um Sete livro, Gatinhos é espetacular. um livro, On the Road, Jack Kerouac. Jack Kerouac. Você gostou da adaptação do Walter Salles? Não, não, não. Não é um livro. Não é um livro adaptável. Aquele livro tem livro que é só para você ler, não dá para você transferir ele para lado nenhum. Os livros do Kerouac não dá para fazer isso. Tá, um Porque autor, ele é um escritor, livro para escritor. você. Um autor, É, o Kerouac. Kerouac, tá. Não, desculpa. Corrigindo, William Burroughs. William Burroughs. William Burroughs, para mim, é o maior de todos. Tá. É, tem Maior algum que escritor Kerouac. brasileiro? Putz, cara, o Carlos Drummond de Andrade eu acho muito legal. Muito. Tem algum jornalista que te inspirou? Putz, vários. Tem que ser um só. 2, vai. Gay Talese. Tá. Tom Wolfe. Gay Talese e Tom Wolfe. Novo jornalismo. Uhum. Algum crítico de arte, crítico de cinema, crítico literário que você... Ah, sim, pô, olha. Um cara que me influenciou bastante na área de cultura, dois. Um, Pepe Escobar. Quem cresceu, né, no começo dos anos 80, Pepe Escobar. E o Paulo Francis, meu. O Paulo Francis era... Eu comprava o jornal para ler esses caras, entendeu? Uhum. Com toda a polêmica que depois teve com o Pepe Escobar e com o próprio Francis, tô nem aí. Os caras eram muito legais, velho. Eu achei que Legal. você ia citar o Lester Bangs, não sei porquê, cara. Eu achei que... O Lester Bangs é muito... Pois é, mas aí eu pensei que você estava falando de crítico tal nacional. Pode ser, não, nacionais. nacional e um estrangeiro também, pode ser também. Não, tem um livro do Lester Bangs, Psychotic Reactions. Eu já li umas 2 vezes. Não sei se eu tenho aqui o livrinho Legal, cara. vermelhinho, né? Que é bem. Eu não sei, saiu no Brasil, né? Saiu, Eu Reações tenho a edição. Psicóticas. Uma aluna que eu orientei uma vez, ela me deu esse livro. Ela fez um TCC sobre rock, ela me deu esse livro. Coloquei esse livro como bibliografia básica dela. Eu não sei se o original é maior, parece que a versão brasileira eles deram uma enxugada nos textos, é um livro bem fininho, assim. Não, ele não é fino, não. A versão brasileira é bem fina e é uma versão quase de bolso, assim, é uma coisa meio capa vermelha. Não, eu acho que não deve ser integral, não. Mas podendo ler no original, que ele tinha o estilo de texto do Lester Bangs era meio beatnik e tal, meio beat. Uhum. Era bem legal, bem legal. Acho que é isso. Algum trabalho que você tenha feito que você mais se orgulha, algum texto, enfim, não sei, o que você olha para trás assim? Não, os textos de rock são os que eu mais curto, assim. Tem algumas coisas legais, eu acho. Eu não posso deixar de perguntar, uma banda. A banda, Talking Heads. Um disco. Low, do David Bowie, e o Remain Light, do Talking Heads. Por uma banda, Talking Heads, por um artista solo do Bowie. O Remain Light, que é um disco de 1980 do Talking Heads, e o Low, que é um disco de 1977 do Bowie. E no Brasil? Um disco e um artista. Mutantes. O primeiro disco dos Mutantes, eu acho que é... E o Violeta de Outono. É muito bom mesmo. Uhum. É difícil, você escolher entre... Historicamente, Mutantes e, assim, particularmente, o que mais gosto é a Violeta de Outono. Uhum. Grande banda.
O que é arte? Olha, geralmente é alguma coisa que você não compreende quando ela sai e você rejeita. Se você gostar de alguma coisa imediatamente, você pode começar a suspeitar que aquilo não é arte, né? Menos os filmes do Quentin Tarantino, que eu gostei já de cara. Quando eu vi o Cães de Aluguel, eu falei, ai, cacete, que esse cara, isso é demais. Quando eu vi o Pulp Fiction, eu falei, não, isso não existe, né? Então, Geralmente todos os filmes do Kubrick não agradaram de início e se tornaram clássicos depois, né? exatamente, exatamente. Eu lembro do Iluminado. Uhum. Fui ver o Iluminado, mas assim, sem muita expectativa, porque, caramba, eu via que as críticas eram meio, sabe, bem mais ou menos mesmo pro filme. Quando eu vi, eu falei, pô, esses caras são, eu não acredito que os caras falaram isso. Eu achei que o problema era eu gostei do filme. Mas, para mim, é o melhor filme de terror, esse e o Exorcista, os dois melhores filmes de terror da história. Sendo que nenhum dos dois foi feito por diretores de filmes de terror. O Iluminado é o único de terror do Kubrick e o William Friedkin também não fez alguns filmes assim de suspense e tal, meio de terror, mas nada semelhante, né? Não tem uma produção consistente. Tem um documentário Kubrick por Kubrick na Mostra Internacional, tá R$6, fazendo merchan de graça aqui para eles. Quem puder assista, porque é bem legal. Eduardo por Eduardo. Pô, cara. Pô, essas perguntas não vai falar de mim, não dá, cara. Não? Não sou assunto. Não é assunto? Não sou assunto, né? Tá bom, então eu queria te agradecer. Quer deixar algum recado aí? Fica à vontade, alguma mensagem, algum merchan de alguma coisa aí para quem estiver acompanhando a gente aqui? Não, assim, o pessoal que leiam a coluna Próxima Parada, aos domingos, quinzenal, na tribuna. Leiam os textos do André Azenha, porque eu acho que vocês lendo coisas assim, de caras, principalmente como você, eu acho que dá sempre para ser melhor, para pensar melhor nas coisas. Né? Mesmo os meus textos, não são grande coisa, mas sempre mexo com alguma corda ali nas pessoas. Não, os textos são ótimos. Eu gosto muito também da diagramação, cara, da coluna. Acho sensacional também. Claro. Você começa a ler a página pelas imagens. E eu gosto que eu não vou deixar só o texto lá. E eu gosto que você no Facebook você ainda sempre coloca assim, leia escutando tal banda, tal música e tal, né? De onde vem essa... Cara, porque eu ouço música o dia inteiro, todos os dias. Então, para mim, não existe... Música é trilha sonora de tudo. Mesmo quando você não está ouvindo, você está pensando. Então, se você ouvir, sempre tem um mood, né? Um ambiente, forma um pacote ali e tal. Então, legal, Edu. Brigadão aí, valeu que acompanhou a gente. Agradeço. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, tchau, tchau. Valeu.